tarde a todos. Estamos aqui iniciando o nosso bate-papo, chamado Meu Lugar de Fala, LGBTQI+, uma iniciativa do Comitê de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo, onde nós vamos fazer um formato, um bate-papo, de uma conversa, para tratarmos essa questão e ouvirmos pessoas que estão relacionadas a toda essa temática. É uma honra o Comitê de Gênero, né, doutor Lula, receber todos aqui. Eu vou nominar todos que estão aqui presentes e deixar registrada aqui a minha emoção e minha satisfação de estar iniciando esse projeto que começa com esse tema hoje e certamente vai crescer, vai se expandir e nós iremos aumentar e ampliar bastante o debate dentro da instituição. Eu gostaria de, vou falar aqui na sequência, a doutora Fabiola, sou Carlos Negrão, Covas, promotora de justiça, membro do nosso Comitê de Gênero e assessora do Centro de Apoio Civil de Tutela Coletiva, Núcleo Inclusão Social do MP. Eu vou passar para as nossas convidadas, a doutora Ana Trota de Arilha, promotora de justiça da Promotoria de Justiça e Direitos Humanos da Capital, Inclusão Social, doutora Isabela Ripoli Martins, procuradora de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil, doutora Cláudia Ferreira Macdowell, promotora de Justiça do Segundo Tribunal do Júri da Capital, doutor Ricardo Manuel Castro, promotor de Justiça da Promotoria de Patrimônio Social da Capital, Lucas Martins Bergamini, analista da Promotoria de Justiça e Direitos Humanos, e a doutora Cláudia Ramos, advogada integrante do Mães para a Diversidade e membro da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB de Santo Amaro. Esse evento ele é um bate-papo, onde nós vamos tratar, cada um dos nossos convidados vai fazer a sua colocação, a sua introdução, e a doutora Fabiola vai fazer a moderação. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a doutora Fabiola. Mais uma vez, agradecer a todos e a cada um de vocês por estarem aqui conosco hoje, e agradeço muito a oportunidade que vocês nos deram ao demandarem esse evento perante o nosso comitê. É uma honra receber todos e iniciar esse evento. Vamos lá, Fabiola. Bom, boa tarde a todos e todas, aos colegas, a Cláudia convidada. Primeiro, eu gostaria, já indo direto ao ponto, dizer o que é lugar de fala. Né? Segundo o Nexo Jornal, o lugar de fala representa a busca pelo fim da mediação. A pessoa que sofre preconceito fala por si e como protagonista da própria luta. É um movimento que contrapõe o silenciamento das minorias sociais e tem a ver com a legitimidade. Não posso deixar de citar Djamila Ribeiro, que expõe que é necessário não confundir lugar de fala com representatividade. Pelo contrário, todas as pessoas possuem lugar de fala, uma vez que a discussão é sobre localização social e o mais importante é que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado, em termos de locus social, consigo enxergar as hierarquias produzidas e a partir deste lugar, como esse lugar impacta diretamente na constituição dos lugares e dos grupos subalternizados. Pensar no lugar de fala é uma postura ética e é justamente diante dessa postura ética que nós resolvemos promover esse encontro. Mas o que inspirou esse encontro? Primeiro, eu queria trazer aqui o ministro, como referência, o ministro Roberto Barroso, que na ADPF 461 do Distrito DF, do qual é relator, ele traz o seguinte, que a transexualidade e a homossexualidade são um fato da vida que não deixará de existir por sua negação e que independe do querer das pessoas. No meu lugar de fala, promotora de justiça assessora na área de direitos humanos e inclusão social, fui procurada pela colega Ana Trota, que veio me contar a sua história pessoal. E através da sua história, que ela já vai trazer aqui, nós vislumbramos a possibilidade de ampliar, de humanizar esta questão dentro do Ministério Público, que sim, pode afetar a nossa atuação de uma forma diferente, de uma forma a que nós, promotores, no nosso lugar de fala, possamos aí cumprir com a nossa missão institucional. Eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer uma pergunta para a Ana Trota. Nós vamos fazer perguntas para os colegas e para as colegas. Cada colega terá aí mais ou menos uns 5 minutos e depois nós passamos para os debates, né?
Então, primeiro, gostaria de perguntar para a colega Ana Trota. Doutora Ana, o Brasil foi o 43º do mundo a criminalizar a LGBTfobia. Lembrando que o Cabo Criminal publicou essa semana um boletim justamente falando dessa decisão, né, do STF. E a ministra Carmen Lúcia, no julgamento desta ação, afirmou, ao reconhecer a omissão inconstitucional no Congresso Nacional, que a reiteração de atentados decorrentes da homotransfobia revela a situação de verdadeira barbárie. Quer-se eliminar o que se parece diferente física, psíquica e sexualmente. Mas não para por aí. O ministro Luiz Roberto Barroso, aqui trazendo novamente, chamou a atenção para os números alarmantes da homofobia e da transfobia no Brasil e chegou a dizer o seguinte: não estamos falando apenas da liberdade sexual, mas também do direito à liberdade psíquica e muitas vezes o direito à própria vida dos integrantes da comunidade LGBT. Ana, queria que você iniciasse a sua resposta apontando qual é o lugar de fala que você representa aqui. E desse lugar, me diga, em algum momento esta realidade te atemorizou? Bem, eu não posso começar falando antes de agradecer a você, Fabiola, pela disposição e pelo esforço tão grande para que nós pudéssemos estar aqui, e nem a nossa querida Joiese pela generosidade e sensibilidade de nos abrir esse espaço. E eu digo para você que não dá para falar de violência sem antes falar de preconceito, que dá origem justamente às discriminações e à violência, né? Por isso, eu pretendo responder a sua pergunta, mas de uma forma indireta, contando um pouco da minha trajetória para chegar aqui, porque ela diz muitas coisas e com certeza responderá ao que você me perguntou e talvez até mais. Eu começo dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, mas eu preciso contar para vocês que estar aqui hoje vestindo esta camisa e usando este lenço não foi simples, muito menos fácil. Faz 2 anos que eu venho percorrendo muitos caminhos e indo bem fundo em muitos lugares. Porque sim, como mãe, eu tive que realinhar muitas das minhas expectativas. Porque é óbvio que eu tinha escrito uma história para os meus filhos e a parte de casar com uma mulher e ter filhos nunca tinha sido sequer colocada em negociação. E sendo eu um somatório de infinitos dados da forma como eu fui criada, das coisas que eu vi, li, ouvi e vivi, e fruto dessa sociedade, também tive que enfrentar muitos dos meus próprios preconceitos. E acreditem, eles estavam todos lá. Ainda bem, no meu caso, eles não eram grandes a ponto de prejudicar e dificultar a minha aceitação e o acolhimento do meu filho. Mas em algum momento desta história, ao me perceber não pertencente à família doriana tradicional brasileira, de alguma forma eu me senti sim diminuída e envergonhada. E quis me convencer e acreditar sob a justificativa do medo e da proteção que ninguém mais, além do nosso núcleo familiar, precisaria saber e que tudo poderia continuar sendo como antes. Só que não, porque não existe aceitação pela metade. E muito menos dá para pedir para alguém ser pela metade. Mas o preconceito é assim mesmo, uma manifestação irracional que nos envolve emocionalmente, impedindo que possamos examinar a complexidade dos fatos de forma honesta e objetiva. E eu fui lendo, estudando e pesquisando, até que um dia eu ouvi o depoimento do pai de uma trans na internet, que dizia que quando os filhos saem do armário, os pais tendem a entrar nele. E eu entendi o que realmente estava acontecendo. Mas a minha sorte é que isso também me fez entender que essa coisa maluca de preconceito funciona mais ou menos assim. Ou você acaba com ele ou ele acaba com você. E eu decidi que eu ia acabar com ele. Então eu iniciei um longo percurso de dentro para dentro e tive que ir muito fundo em muitos lugares.
para rever os meus próprios pontos de vista e o meu modo de pensar e poder ressurgir diferente, para então iniciar o percurso de fora, com olhos verdadeiramente dispostos a enxergar tudo aquilo que eu nunca tinha tido vontade de ver, por me parecer uma realidade tão distante e pertencente somente ao outro. E quanto mais eu via e entendia sobre as violências e todo o cerceamento de direitos que atingem as pessoas humanas LGBTQI+, e acreditem, são muitos, mais eu me convencia de que eu não poderia me calar. Porque o silêncio não protege ninguém, muito menos aqueles que mais precisam, e como promotora de justiça eu já sabia muito bem disso. Mas como mãe, jamais livre dos meus preconceitos, eu pude compreender que o silêncio seria uma violência, se não a maior violência que eu poderia praticar, na medida em que, de um lado, ele não permitiria ao meu filho ser inteiro e plenamente quem ele é, e de outro, não possibilitaria aos outros entender e se solidarizar com as injustiças que tudo isto representa. E aí, no caminho, eu fui encontrando gente querida, amigos, colegas. Encontrei Mães pela Diversidade, que me deu a clareza da potência do meu lugar de fala como mãe, e aqui eu estou. Para dizer para vocês que não foi fácil, mas é possível sim a gente se livrar dos preconceitos. E que agora eu lutarei como uma promotora de justiça e mãe na defesa de todos os filhos que precisarem. Obrigada. Eu tô aqui segurando o choro. A gente se emociona, mas a gente se recupera. E é importante se Isso é que é emocionar. bom, Na né? verdade, esse momento aqui, eu acho que é um momento propício para isso, né? Por isso que é um lugar intimista, para que nós possamos ter essa troca. Mas eu queria passar, antes da gente começar o debate com todo mundo, a pergunta para a Isabela. Doutora Isabela Nicole Martins. A Constituição Federal diz que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo da defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Segundo Luiz Alberto Davi Araújo, no artigo chamado A Questão da Diversidade, a Constituição de 88, o Constituinte preocupou-se com o princípio da isonomia e o reforçou com a clara intenção de demonstrar que nenhuma desigualdade será tolerada pelo sistema constitucional. Traz a reflexão de que justamente dentro deste viés da igualdade é que surgem justamente os direitos da diversidade. E ele ainda arremata com muita sabedoria. O convívio com a diversidade não é só o direito da minoria ou do grupo vulnerável. O direito à diversidade é o direito da maioria. Direito dos nossos filhos de terem uma escola mais plural, onde o ensino possa fluir 1/10 mais devagar, porque um colega tem dificuldade. Ele não foi deixado para trás, ele foi acolhido pelo grupo. Imagino que o Ministério Público possa ser essa escola. E prossegue sobre a importância da escola inclusiva como aquela que inclui, que olha o diferente, que permite que todos convivam bem realmente, dando oportunidades para que todos possam dar e receber afeto e atenção. Isabela, eu também queria que você, do seu lugar de fala, que apontasse qual é esse lugar e me diga qual é a sua leitura sobre isso. Fabiola, muito obrigada pela pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar agradecendo a este evento. Ele é histórico dentro da instituição. Eu nunca ouvi falar de um evento dessa natureza. Ele traz legitimidade a uma batalha que está na sociedade. Então, eu gostaria de agradecer à conselheira Joiese por ter prontamente encampado essa questão.
Eu gostaria de agradecer a Fabíola pela sua incansável luta para que esse momento ocorresse. Eu preciso agradecer a minha querida amiga Ana Trota, cujas palavras agora eu vou pedir licença para reiterar. A luta dela é a luta de todo mundo que está nesse universo e que está nesse mundo. Ela realmente emociona a todos com as colocações dela. Eu gostaria de agradecer imensamente aos colegas Ricardo, Cláudio e Lucas, que tão prontamente estão neste evento, de coração aberto, expondo aspectos pessoais, exatamente por saberem a importância desse momento. E gostaria de agradecer ao Mães pela diversidade. Foi o Mães que nos cutucou como instituição que é de interesse, que defende os interesses individuais indisponíveis da sociedade, e aí a gente coloca o link da Fabíola. Se o Mães reconheceu o Ministério Público como um caminho, e eu acho que nós temos que encampar este caminho. É o caminho da dignidade, está na Constituição. A gente não precisa partir para nenhum aprofundamento. Dignidade e igualdade. Está aí a resposta para toda essa temática. Meu lugar de fala. Meu lugar de fala, primeiro, é o de mãe. E aqui eu queria agradecer também a minha filha Flávia, que me trouxe para um universo heterogêneo, que me trouxe diversidade dentro de casa, dentro da minha família, me trouxe um mundo que até então eu não conhecia, que eu também tinha meus preconceitos. A gente às vezes acha que não tem, e tem dificuldade de lidar com o diferente, por menos que a gente reconheça isso. Nós nos achamos muito bons, nós não somos, nós temos várias questões internas que nós introjetamos na vida. Então, meu primeiro lugar de fala é isso: mãe de uma filha lésbica e que é o amor da minha vida. E a quem eu prometi logo na infância que eu queria que ela fosse feliz. E se eu estou aqui nesse momento é porque eu acho que felicidade a gente traz com inclusão e com reconhecimento e com prova de amor. Segundo lugar, o meu lugar aqui de fala também, eu vou trazer um outro dado, é de mãe judia. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque há 75 anos atrás, tanto eu quanto a minha filha seríamos alvo de uma questão chamada Holocausto. O Holocausto levou 6 milhões de judeus a morrer, mas levou também homossexuais, que é uma questão que não é tão falada, homossexuais e ciganos que morreram. Ou seja, essa luta é muito antiga, é uma luta da humanidade. Se nós não estamos naquele ponto, nós ainda estamos num ponto em que a inclusão não se fez plenamente. Meu terceiro lugar de fala aqui é de promotora e de atualmente procuradora que trabalhou a vida inteira na área de família. Quando nós trabalhamos com família, nós trabalhamos com o aspecto mais privado do ser humano, na área em que ele exerce os seus afetos e suas responsabilidades. E aqui eu faço o link com o tema. Família é afeto e responsabilidade, independentemente de ser pessoas do mesmo sexo ou não. O Supremo está de parabéns. O Supremo começou um movimento, não ele, mas obviamente ele encampou um movimento reconhecendo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E a partir daí não tem discussão. É legal, é legítimo, e a sociedade, quer queira, quer não, tem que encampar essa questão. E enquanto promotora de família também, e como defensora dos direitos individuais indisponíveis, eu acho que nesse momento que eu estou assumindo aqui um lugar de fala, eu acho que todo promotor tem que olhar para dentro de si e pensar no que ele pode melhorar, no que ele pode incluir, no que ele pode propiciar a dignidade de todas as pessoas, independente de origem, de etnia, de orientação sexual, porque cada um é o que é. E fazer uma última colocação, que as pessoas tanto se escandalizam, a questão da homossexualidade é uma questão absolutamente privada. O que se faz no momento do afeto é uma questão privada. O Estado não tem direito de intervir e ninguém tem direito de intervir. Afeto é a melhor coisa, uma das melhores coisas que o ser humano pode dar. Afeto e amor.
E acho que assim eu encerro minha fala. Eu acho que toda maneira de amor vale a pena. E aproveitando um pouco do Drummond, que eu estava estudando recentemente, ele tem uma poesia que ele fala: o que se faz na cama é segredo de quem ama, o resto é respeito. Muito obrigada. Cada resposta, uma nova emoção, né? Agora eu queria fazer a pergunta para a Cláudia McDowell, trazendo aqui duas frases que têm relação com um delito muito específico para as lésbicas. Vai virar mulher de verdade. Vai aprender a gostar de homem. São essas frases ditas em meio a uma violência chamada estupro corretivo. No ano passado, a Lei 13.718 introduziu no Código Penal uma nova causa de aumento de pena aos crimes contra a liberdade sexual nas situações em que o crime é praticado para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Cláudia, por gentileza, eu queria que você iniciasse a resposta apontando qual é o seu lugar de fala, o lugar que você representa, e considerando que esse tipo de violência é reportado de maior incidência contra as mulheres lésbicas, você desse lugar de fala, o que pensa desse tipo de violência e também das outras que também acometem as mulheres lésbicas, inclusive a violência simbólica. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada, Fabíola. Obrigada, Joiese, pela oportunidade. Esse encontro obrigada pelos colegas, todos que estão aqui, que vieram para acompanhar. O meu lugar de fala é de homossexual, cisgênero, para ser técnica, né? Lésbica, promotora de justiça. Mas é um lugar de fala, até para fazer um link depois com a resposta que eu quero te dar, é um lugar de fala e eu preciso falar isso também, é um lugar de fala de uma mulher privilegiada, absolutamente privilegiada. Eu venho de uma família de classe média, muito remediada, com pais extremamente amorosos, pais que me educaram para o empoderamento. Não tinha essa palavra na época, mas a verdade é essa. Meu pai e minha mãe sempre nos educaram, a mim e as minhas duas irmãs, para sermos mulheres independentes, para nunca dependermos de ninguém, nunca nos submetermos a ninguém, para buscarmos, acima de tudo, uma carreira, para buscarmos uma realização pessoal. Então, eu já parto de um ponto de partida completamente de muito privilégio com relação à maioria das pessoas que eu conheço. Meu primeiro contato com a faculdade foi com a Faculdade de Ciências Sociais da USP. Eu fui fazer Direito tardiamente, só depois. Então, o primeiro contato que eu tive com o universo universitário também foi muito libertário. Então, depois eu fui fazer São Francisco, fui fazer Direito, mas eu já estava vacinado, né, para toda a caretice aqui da São Francisco. Eu fui encontrar pessoas maravilhosas lá também. Uma delas está sentada aqui. Mas eu já tive essa exposição. Primeiro eu venho de um empoderamento muito grande da família. Depois eu tive o privilégio também de conhecer pessoas que me acolheram e que me deram toda força e toda a possibilidade de eu poder expressar o que eu era. E apesar disso tudo, de toda essa posição de privilégio, eu me considero uma homossexual tardia, né? Eu comecei a minha vida homossexual com 30 anos de idade. Eu já estava no Ministério Público, eu já estava numa posição de privilégio, já tinha passado pelo estágio probatório, já ninguém podia mais me tirar do Ministério Público. Eu já pagava as minhas contas, eu já era dona do meu nariz. Quando eu fui começar a minha vida homossexual, não me considero bissexual, porque até então eu tinha uma vida heterossexual, a Joiese até conhece dessa época. Eu tinha uma vida, mas não me considero bissexual, me considero uma homossexual tardia. Eu demorei muito, eu tive muita dificuldade. Com todas as facilidades que eu tive muita dificuldade para começar
Hoje eu sou casada com uma mulher que eu conheço há 13 anos, somos casadas oficialmente, por isso eu digo que eu posso ser considerada uma lésbica oficial, essa é uma das minhas posições de fala. E do alto de todo esse empoderamento, porque eu não levo desaforo para casa e, enfim, não deixo que me diminuam de jeito nenhum, eu estive no armário até bem pouco tempo atrás. Né? Com todas essas possibilidades que eu tinha de escancarar, de cara, eu nunca assumi posição nenhuma, não pertenço a nenhuma organização, sempre achei que não precisasse, sempre achei que o que eu precisava era de me achar, me encontrar e estar bem com a minha família. Minha mãe é minha madrinha de casamento, meu pai só não foi meu padrinho de casamento porque ele faleceu antes. Mas eu nunca fui procurar nada, eu estava atrás da minha carreira, estava atrás de me fortalecer dentro da carreira, de ir atrás de... E para chegar na sua pergunta, toda essa violência sempre esteve muito longe de mim. Sempre esteve muito longe de mim. Não que eu não tenha sido alvo de preconceito, porque mesmo estando dentro do armário, e é um armário que eu nunca achei que fosse um armário, porque eu achava que eu era uma pessoa, eu não escondi nada de ninguém, para todo mundo que me perguntou eu sempre falei, para as pessoas próximas, isso não era segredo para ninguém, mas no fundo eu estava no armário, eu sempre fui muito discreta, né? Sempre mantive isso muito para mim. E isso era um armário. E da posição de privilégio em que eu me encontro, em que eu sempre me encontrei, na verdade, eu vejo que toda essa violência passou ao meu largo e eu não tive e eu não fui, eu não estive solidária a toda essa violência. Eu estive lá trabalhando nos meus processos, eu estive lá tocando a minha carreira e sempre junto da minha família, auxiliando a minha família, sendo auxiliada por ela, mas eu nunca e eu fico até envergonhada de você me fazer essa pergunta e eu não poder te dizer, não poder te dar dados concretos ou coisa parecida, porque eu nunca fui atrás disso. Não, a pergunta é só para provocar mesmo. É só para provocar, mas provoca e chama a atenção da gente, que eu fico numa situação de, essa vergonha, digamos assim, que eu tenho agora, foi a mesma que eu tive há 2 semanas atrás, participando de um encontro que o Conselho Nacional do Ministério Público organizou sobre o encontro de mulheres, um encontro regional de mulheres promotoras de justiça aqui da região sudeste. E foi chamada, no meio de várias reuniões muito interessantes, muito produtivas, foi chamada, a gente teve uma visita de fora do Ministério Público para conversar com a gente sobre empoderamento, mulheres e tal, e foi nada menos do que a Elza Soares. E foi sensacional, basta ela começar a contar, basta ela contar a história da vida dela, que já é uma lição para todo mundo. Só que às tantas ela se vira para a plateia e pergunta assim, onde estão as minhas negras? E a gente contou, né, acho que você estava lá, né, tinha 4 ou 5 mulheres negras ali sentadas, né, e no fundo é isso, e ela não fez isso cobrando, falou, ela não fez nada, ela fez uma constatação, e é uma constatação que a gente tem que fazer, né? Quando a gente fala em preconceito, quando a gente fala em violência, a gente tem que falar em interseccionalidade. Esse é outro conceito também bastante recente, e a gente tem que aprender o que é e tem que saber que existe. O preconceito, ele atinge as pessoas de diferentes maneiras, né? Então, eu falo, por isso eu fiz questão de dizer logo de cara que eu sou uma mulher privilegiada, extremamente privilegiada, e eu sofro preconceito, eu sei o que é o preconceito, eu sei o que falam, eu sei o que, enfim, os comentários que tem, e eu não sei se eu já tive algum problema na minha carreira pelo fato de ser homossexual, se foi tudo muito bem escondido, né? Eu não senti isso diretamente, mas isso está do meu lado e quando atinge uma pessoa que está numa posição de menos poder, uma pessoa que seja negra, que seja pobre, que seja periférica, quando ela é atingida, essa pessoa, seja ele, ela, enfim, seja trans, seja bi, seja homossexual, homem ou mulher,
quando atinge ela, atinge a todos. Isso que a gente tem que saber. Atinge a todos, né? Não vamos deixar ninguém para trás. As pessoas estão extremamente vulneráveis dentro desse espectro de preconceito e de... existem os mais vulneráveis e os menos vulneráveis. E não adianta não ser preconceituoso. E essa é uma fala que é uma frase que eu ouvi também e que a gente tem que repetir sempre. Não basta não ser preconceituoso, a gente tem que ser antipreconceituoso. Não basta ficar na posição passiva que eu estive até agora, né? A gente tem que ter uma posição ativa. E nós, promotores de justiça, mais do que ninguém, mais do que ninguém. Não dá para não olhar para essa violência toda que acontece, para essa desigualdade toda que acontece. Acho que é isso. E agora eu queria fazer a pergunta para o Dr. Ricardo Manuel Castro, trazendo uma notícia que foi muito divulgada na internet esses dias. Policial militar homossexual foi proibido de fazer pedido de casamento fardado, sob a alegação de que não há brecha no regimento para que um policial use a vestimenta oficial em ocasiões deste tipo, caso não esteja a serviço. Em uma matéria, esse policial disse o seguinte: que é inadmissível que qualquer outra pessoa na minha condição passe por isso. Se eu fosse um homem hétero, pedindo a mão da minha namorada fardado, nem autorização eu teria que pedir. Disse também que há diversos vídeos na internet com pedidos desse tipo de pedido em relações héteras, mas não se tem notícia de que esses policiais tenham sido punidos. Consta, inclusive, que esse pedido acabou sendo feito e também ele publicou nas redes sociais. Ricardo, por favor, minha pergunta é, primeiro, qual o lugar de fala que você representa aqui? E desse lugar me diga, o que você pensa sobre o preconceito institucional? Boa tarde, obrigado pelo convite, a oportunidade. A respeito do caso específico que você faz a pergunta, eu prefiro, nesse momento, não me manifestar, tendo em vista que, em virtude da minha atribuição, este caso possa vir a ser analisado na promotoria e, eventualmente, eu possa ser o promotor que venha a atuar em eventual representação a respeito disso. Mas, em termos genéricos, eu nunca acreditei que o enfrentamento dessa questão tenha que ser feita necessariamente de uma forma panfletária. Eu não acho que a homossexualidade, qualquer enfrentamento a respeito de aceitação por orientação sexual deva ser feita por meio de atitudes panfletárias, porque nós não estamos, ou então de atividades intransigentes, de imposições, até mesmo por atos de violência, porque isso equivaleria a gente tratar como se marginais fôssemos e nós não somos. Trata-se de uma questão de orientação sexual e não de opção, porque se opção fosse, todos nós seríamos extremamente burros, porque teríamos escolhido o caminho mais difícil e mais cheio de percalços, de espinhos e de não aceitações. A respeito de preconceito institucional, eu estou no Ministério Público há 22 anos e meio. Eu nunca, com exceção de um único evento, em que não foi algo declarado, e que eu prefiro ignorar isso dentro da minha história, porque foi tão isolado e tão insignificante, e que os protagonistas desse evento ainda estão na ativa, então eu prefiro ignorar a sua existência. Eu nunca fui vítima de nenhum tipo de violência, de nenhum tipo de preconceito dentro da minha vida institucional. Se comentários houve, e com certeza eles devem ter existido a meu respeito, e com certeza existirão, esse é um problema que não me afeta e jamais vai me afetar. Este é um problema de quem nos fez
e a reputação que eles têm a meu respeito é um problema que diz respeito somente a eles e não a mim. Eu acho que a questão é um pouco mais privada. É uma questão, primeiro, de acordo com a minha experiência, de uma aceitação, de você se aceitar, porque é uma descoberta um tanto quanto complicada. Então, num primeiro momento, eu creio que todos passaram por isso, uma tentativa de negação, de que isso não está acontecendo, de que você não tem, de que você não é homossexual, e que isso, eu acho que talvez nós, que estejamos também numa situação, assim como a Cláudia, eu me sinto completamente privilegiado, mas assim como ela também uma descoberta tardia, inicialmente por uma negação. Então, eu nunca tive uma fase bissexual, eu nunca senti atração pelo outro sexo, mas eu retardei o início da minha vida sexual, porque eu queria ter certeza do que eu queria e o que eu sentia. Então eu já era de fato promotor de justiça, eu já era titular de entrância final, quando aos 28 anos eu dei início à minha vida sexual e deflagrei a minha homossexualidade. Eu estou casado há 6 anos, casamento formal, devidamente averlado no Ministério Público, usufruí licença sem nenhum tipo de problema, mediante um mero telefonema à assessoria de designações informando a data do casamento, usufruí licença, participei durante a minha licença de um congresso em Lisboa, acompanhando alguns outros colegas do Ministério Público que pediram licença para participar do congresso enquanto eu estava em núpcias, tudo declaradamente perante o Ministério Público. Eu não tenho nenhum tipo de problema, nunca fui nenhum, que eu saiba, vítima preterida em qualquer promoção, remoção, e nunca tive, dentro do Ministério Público, a minha competência funcional, a minha competência profissional questionada por conta da minha orientação sexual. Então, sinceramente, não sei, eu também não integro nenhum movimento de defesa de homossexuais. Atuei muito brevemente na Promotoria de Inclusão Social em Aproximação e fiquei muito surpreso em descobrir que nós temos sim uma atuação muito forte na defesa da causa LGBTQI, que eu não sabia. Sinceramente, dentro da minha vida institucional, nunca foi uma área sobre a qual eu havia me debruçado e que eu não sabia que nós tínhamos essa atuação forte. E me coloco perfeitamente à disposição da instituição, a quem quer que seja, para em outras oportunidades contar a minha experiência e no que eu puder ajudar a vocês nessa causa. Muito obrigada. Agora eu queria fazer a pergunta para o Lucas Martins Bergamini, que é analista jurídico, atua na Promotoria de Inclusão Social, tem vasta experiência, inclusive, na temática na área de direitos humanos. Lucas, na decisão do STF sobre a criminalização da LGBTfobia, o conceito de racismo foi reconhecido como compreendido em sua dimensão social, trazendo o grupo LGBTQI+, como pertencente a esse universo eis que vulnerável. Justamente porque a construção de índole histórico, cultural, o levou a um lugar de degradado, a uma odiosa inferiorização e perversa estigmatização, inclusive excluído da proteção do direito. Inclusive, Celso de Mello considerou que os atos homofóbicos são formas contemporâneas de racismo. E assim, no final, foi decidido. Eu queria saber, Lucas, qual o seu lugar de fala aqui? E desse lugar, o quanto essa estigmatização pode ter pesado na sua relação com o espaço do trabalho,
como você está dentro da PJ, da Promotoria de Direitos Humanos também, qual a importância da representatividade no exercício do seu trabalho? Primeiro eu gostaria de agradecer, né, poder estar aqui, poder falar sobre essa experiência e o meu lugar de fala, como a doutora Cláudia mencionou, é importante falar o termo técnico, como sempre falar o cisgênero, e é importante também acrescentar aqui branco e de classe média, porque a interseccionalidade é importante. Aqui no Ministério Público, eu não sei se a gente tem mulheres transexuais negras, não sei se temos travestis, provavelmente não, então é uma questão que é importante ser colocada, porque nós que temos voz, não podemos falar só de nós temos que ter a ciência do nosso lugar de fala, mas o nosso lugar de fala não pode silenciar outras pessoas também, que são as outras pessoas que estão aí com a gente nessa sopa de letrinhas LGBTQI+, certo? E nessa situação de privilégios também, eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para falar da questão da criminalização dos disso, porque eu, dentro da instituição, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Primeiro, eu trabalhei no interior, numa cidade de 10 mil habitantes, e mesmo nessa cidade eu sempre tive uma convivência super tranquila, com promotores, com os oficiais, estagiários e servidores do Tribunal de Justiça. Então nunca tive problema em relação a isso. Depois eu vim aqui para o Ministério Público na capital, especificamente na Promotoria de Justiça e Direitos Humanos, onde não era se esperado que eu sofresse qualquer tipo de preconceito, qualquer coisa do tipo. E de fato não aconteceu. Então eu tenho assim, um pouco de receio de falar da criminalização, porque não é algo que me afeta diretamente, mas afeta e muito essas pessoas que são silenciadas dentro do LGBTI, principalmente as mulheres transexuais. O que a gente tem mais é a morte de mulheres transexuais. O Grupo Gay da Bahia, outras instituições, inclusive internacionais, apontam que o Brasil é o país que mais mata LGBTs. E mulheres transexuais são o principal alvo, mulheres transexuais negras ainda mais, periféricas ainda mais. É sempre importante fazer esse recorte. E, muito embora a criminalização em si não resolva a questão, é o primeiro passo para que se jogue luz essa questão. É uma perspectiva, chamará-se o direito penal, e que a partir dela é possível serem discutidas construções para melhorar a situação da violência em relação a LGBT, de modo geral. E é basicamente isso. E agora, a última antes do debate, né? Para a doutora Cláudia Ramos, que é membro da Comissão da Diversidade Sexual, que representa a Unimens pela diversidade. Eu queria lembrar uma publicação feita pela advogada Isabela Del Monde, que ela postou nas redes sociais, um texto que eu resolvi trazer aqui. Se a sua instituição não treina a sua equipe para não ser racista, machista, LGBTfóbica, ela está sendo omissa quanto à sua responsabilidade social de construir um país com igualdade e equidade entre todas as pessoas e permitindo que as pessoas sejam violentadas nas atividades que você promove. Como eu sei que o Mães tem uma atuação nas empresas, né, eu gostaria que Ana, aliás, Cláudia, que você me trouxesse aqui, qual é o seu lugar de fala aqui, e desse lugar me conta um pouco sobre se encarar as diferenças e o preconceito e favorecer o aprendizado com elas é o primeiro passo para romper com essa distância entre aqueles que defendem a causa dos direitos LGBTQI+. E também queria que você contasse um pouquinho do Mães, um pouco dessa história de mães a militantes, porque me parece que existe esse recorte, e de onde respinga o preconceito nessa história. Boa tarde. Primeiro, em nome do Mães pela Diversidade, em nome da nossa coordenadora nacional, a Maju Jorge, que é uma mulher inspiradora, e em meu próprio nome eu saúdo o Ministério Público de São Paulo pela iniciativa e agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo e me emocionando com a fala de vocês. Eu vou começar contando rapidamente a história do Mães pela Diversidade, que começou em 2014 aqui em São Paulo, com a reunião de algumas mães que estavam preocupadas com o crescente fundamentalismo religioso,
com a violência. Então começou de uma forma muito tímida, né? Sem qualquer pretensão, até que começou a crescer e hoje o Mães pela Diversidade é uma ONG dotada de personalidade jurídica, ela é independente, laica e suprapartidária. Nós, debaixo do guarda-chuva do Mães, cabe todas as mães, todos os pais, todos os familiares. Fabiola, você falou de militância, e é engraçado porque a comunidade LGBT não gosta que nós, mães, nos denominemos militantes. Então, a Maju sempre fala, nós somos mãe-litantes, né? Porque nós não somos homossexuais, né? Na grande maioria. Não somos, então não dá pra gente falar, usar o lugar de fala, né? O nosso lugar de fala não é dos homossexuais, né? A nossa preocupação é basicamente com a educação. A gente procura estar, participar, promover, incentivar, colaborar com eventos, dando palestras, dando apoio para todas as formas de expressão cultural, expressão artística da comunidade LGBTQI+. Estamos dentro das empresas porque a gente acredita verdadeiramente que através da educação a gente vai diminuir o preconceito, que a sociedade, não tem outra forma, né? Que a sociedade vai deixar de ser preconceituosa. Nós hasteamos fortemente duas bandeiras, que uma delas é da criminalização da LGBTfobia, que nós não podemos nos enganar, em que pese a maravilhosa, comemorada decisão do Supremo, o Brasil não amanheceu no dia seguinte sem LGBTfobia, né? Nós temos um longo caminho a percorrer e uma luta que faremos dentro da OAB, que é a questão dos boletins de ocorrência, por exemplo, né? Nós temos que atuar dentro das delegacias de polícia para que os boletins de ocorrência, né, que o tipo penal seja corretamente colocado nos BOs, né? Então essa é uma bandeira muito forte do Mães pela Diversidade. E a outra bandeira que eu considero a mais bonita, a mais importante, é a que diz que a criança LGBT existe. A maioria de nós teve uma dentro de casa, né? Esses dias eu estava conversando com uma mãe, nós estávamos nos preparando para sair na passeata, não sei se todos viram, Mães pela Diversidade abre, né, a parada LGBT, e foi muito emocionante, nós saímos todas coloridas, cheias de emoção, né? E a gente estava lá empacotando os abadás, as camisetas, e discutindo, cada uma dando o seu próprio testemunho, né? E uma delas falou assim, meu Deus, quando meu filho veio me falar que ele é gay, eu tomei um susto enorme, né? Fiquei em choque. E aí hoje eu olho as fotografias dele criança, e ele fala, mãe, olha, como que você não percebia, né? Olha aqui, olha aquele jeito, né? Então, assim, é preciso reconhecer que a criança LGBT existe e criar toda uma forma de amparo a essa criança, através da educação. Ficar atento aos bullying dentro das escolas, né? E também orientar essas famílias, porque aos poucos o Mães pela Diversidade percebeu que nós somos procurados para dar amparo emocional, inclusive, para famílias e para próprios LGBTs, né? Porque a gente, é muito comum, e a Ana teve essa fala, né? É muito comum que o filho, quando se revele ou comunica, né, a sua orientação sexual ou sua identidade de gênero, a família entra no armário, né? A família tem vergonha. Então é preciso todo um cuidado, e é preciso também, né, e essa fala é nossa, né, de mãe, é preciso que os LGBTs entendam que nós, mães, nós, pais, também precisamos, muitas vezes, de um tempo para digerir a coisa, para enxergar a coisa, mas assim, de forma amorosa, né? Esse é o papel do Mães, por isso que a gente se diz suprapartidário, laicos, porque nós não podemos ter uma fala bélica, né? A nossa fala tem que ser uma fala amorosa, de acolhimento. E a todos os eventos que eu vou do Mães, é
interessante notar isso, nós ficamos rodeados assim de LGBTs. E não raras vezes, sempre vem um que me abraça e fala assim, ai, como eu queria que minha mãe estivesse aqui. Me dá um abraço. E a gente abraça, né? Literalmente. Então, esse é o papel do Mães, e a gente conta muito com a parceria, né, com o Ministério Público de São Paulo, nesse sentido de promover a inclusão através de palestras. Então, esse evento, para nós, é maravilhoso, né? Não se sabe quantas pessoas estão ouvindo, acho que muita gente, né, Fabiana? Esperamos que sim. Para que possamos alcançar, né, essas mães, esses pais e os filhos também, para que exista uma relação de afeto, de amor, de mão dupla, né? Os filhos têm que entender que os pais muitas vezes precisam de um tempo, né? E os pais, em contrapartida, têm que acolher esse filho, têm que amar esse filho, né? E promover toda forma de inclusão através de palestras. Eu acho que é isso. Obrigada. Achei muito interessante você trazer o abraço, e aqui eu vim pensando que essas cadeiras estão posicionadas como se fosse um abraço, né? Eu acho que esse modelo aqui, viu, doutora Joiés, é um modelo muito representativo do que significa esse momento aqui. As minhas perguntas apimentadas terminaram. Eu queria que vocês aí, se vocês quiserem se fazer perguntas, eu acho que é uma oportunidade, até porque esse encontro é um encontro, eu acredito, histórico na nossa instituição, e acredito que seja o primeiro de muitos. Lembrando que é do comitê, quero nominar as colegas que participam desse comitê, a Fabiana, a colega Fabiana Dalmas, o Felipe Ziberman, a Gabriela Mansur, a Juliana Tucunduva, a Nathalie Malveiro, a colega Silvinha Chaquian, a colega Valéria Escarance, também a Adriana, o Mário, a Sônia Costa, a Elaine, também a Daniela e a Marília, que são da comunicação. Então é um grupo grande que, na verdade, esse grupo também está aqui presente, abraçando todos e todas vocês. Então, gostaria de deixar livre, se vocês quiserem seguir a ordem, ou cada um levanta a mão, é o momento aqui. Vamos lá. Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, eu gostaria de fazer uma colocação. Sim. Eu fiquei muito contente de ouvir nossos colegas que são homossexuais falarem que estão num lugar de privilégio. E eu, como mãe, eu acho que o primeiro medo que a gente tem é de que os nossos filhos não estejam nesse lugar de privilégio. Eu acho que nós temos, a primeira sensação que nós temos, além de um certo estranhamento, que a gente realmente precisa de um tempo para entender melhor a situação, a gente tem que lidar com o medo constante. Eu tenho medo que a minha filha sofra um surto coletivo. E ela me fala, mãe, não me deixa aqui quando eu vou pegar no metrô, não me deixa aqui no escuro. E eu percebo nela, na fala dela, medo. Por mais que ela seja uma menina que é batalhadora, que é independente, ela sofre medo de ter um estupro coletivo. Ela não está em emprego formal, ela é autônoma, mas eu sei que se ela fosse buscar um emprego, ela poderia sofrer discriminação, até pela aparência, por algum traço característico, por alguma informação sigilosa que alguém pode dar. Eu tenho medo quando ela desce no elevador, porque eu moro num bairro privilegiado, em que todos, de muita homogeneidade, que ela me apontou o dedo e mostrou, que é um bairro branco, classe média alta, e quando ela desce do elevador, eu sei que no meu prédio não há diversidade. E ela me apontou isso, ela falou, mãe, que bairro ruim que é esse que a gente mora? Eu achava que era um bairro privilegiado. Então, como mãe, eu fico contente que os colegas apontem isso, mas eu acho que mesmo pessoas que estão inseridas em alguns nichos melhores da sociedade sofrem preconceito. Quando andam na rua, quando vão procurar um emprego, têm medo de violência acirrada pela questão de orientação sexual, medo da linguagem.
Eu até peço desculpas se eventualmente, em algum momento, eu possa ter me expressado incorretamente. Eu acho que a linguagem que a gente usa, ela tem uma carga muito forte. Então, assim, na forma da gente se expressar, muitas vezes a gente usa a palavra errada. E ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que me falou que dançava com uma pessoa numa festa, uma dança muito animada, que aquela pessoa era homossexual. E aquilo me agrediu. E não foi esse termo que ele usou, óbvio. Eu estou usando um termo delicado, não foi esse termo. E eu pensei, para que me dar essa informação? Isso não foi uma agressão para mim. Então, provavelmente será também para minha filha, ou para o filho de qualquer um, ou para qualquer uma dessas pessoas, porque é desrespeito. O desrespeito ele começa minimamente pela linguagem e ele vai até o preconceito estrutural, que a gente às vezes não enxerga, porque talvez a gente não esteja sendo alvo dele ou não esteja trabalhando à vista para isso. Era essa a minha colocação. Deixa eu só complementar sobre um tema que o Lucas abordou, que é da transexualidade, né? No nosso coletivo tem algumas mães de transexuais e realmente, Lucas, é uma área mais sensível, né? É um tema mais sensível. Os transexuais, eles sofrem um bullying fortíssimo, a evasão escolar do transexual é uma realidade, o preconceito, né? Famílias que não entendem, como fala, bom, um homossexual eu até posso lidar, mas transexual, que isso? Não, nasceu menina, é menina, nasceu menino, é menino. Então são pessoas que são muito vulneráveis, né? Nós atuamos em alguns centros de acolhimento, né, a transexuais, tem um de mulheres transexuais no Bom Retiro. É Bom Retiro lá, não é, né? Bom Retiro. Né? Florescer. E nós temos também mães de transexuais e que o sofrimento é maior, né? O preconceito é ainda maior, né? São pessoas vulneráveis e aí é interessante que aí independe, na maior parte dos casos, de classe social. Claro, quanto mais pobre, mais marginalizado. Negro, então, nem se fala. Mas mesmo uma classe socioeconômica mais privilegiada tem muita dificuldade em aceitar o filho ou filha transexual. Eu só queria lembrar que nós temos uma servidora transexual no Ministério Público, que se chama Mari, e ela é trans e ela é negra. Então, lembrar, ela está fora da curva, né? Há muitos anos, e ela sempre foi de uma positividade, sim, de uma altivez espetacular. É um exemplo. E que realmente, inclusive, convidar por dentro. Ela se privilegiou, ela se empoderou dentro daquilo que a Cláudia falou. E ela, no YouTube, no canal do Ministério Público, nós realizamos um evento em 2017 chamado Ministério Público e a Diversidade, e ela traz o seu relato, então eu convido a todos e todas para assistirem, é só acessar lá. Ana, por favor. Não, eu queria pegar esse gancho e dizer, porque quando eu entrei em Mães pela Diversidade, há aproximadamente uns 6 meses, foi para mim uma surpresa descobrir o grande número de violências que atingem essas famílias, né? E saber que o Mães da Diversidade existe também para dar apoio para as famílias, porque é uma coisa que a gente não imagina, né? São mães que acabam se separando porque são culpadas pelo pai de que o filho é gay e se separam e ficam sozinhas. São mães que têm que escolher entre um filho e outro, porque eles brigam e não se aceitam, então ela tem que tomar partido de um filho ou de outro. Então, essa primeira fala que a Maju me dizia, Ana, as mães chegam pra gente aqui muitas vezes destruídas, simplesmente destruídas, porque a família inteira se esfacelou, né? E a mulher tá lá tentando se encontrar e proteger o filho da melhor forma possível. Então isso pra mim foi assim surpreendente, porque a gente vem mesmo de um lugar de muitos privilégios. E uma fala do meu filho também, né?
porque ele me disse o seguinte: quando ele me contou, a gente conversou e combinamos como que isso ia acontecer dentro da minha família. Ele tem muito orgulho, ele confiou primeiro em mim, eu tenho muito orgulho dessa confiança, mas ele termina me dizendo assim: mãe, eu vou continuar podendo morar aqui em casa? E aí eu descobri que ele me perguntou isso porque muitos amigos dele foram colocados para fora. E aí eu chego na Promotoria de Direitos Humanos e descubro que 10% da população de rua no estado de São Paulo é de trans que foram colocados para fora de casa, né? Então, assim, essas violências intrafamiliares que existem e que estão aumentando por conta das pessoas serem, né? Então, assim, ser idoso, ser criança, ser mulher, ser gay, ser trans, até quando nós do Ministério Público não vamos nos preocupar com esses crimes violentos que acontecem dentro de casa? Essa é a minha pergunta, que eu gostaria que muitos promotores respondessem, porque a gente se preocupar com a criminalização dos crimes de ter, né, contra o roubo, furto, patrimônio, e os crimes contra o ser. A gente precisa inverter a lógica desta sociedade consumista, né? A gente precisa inverter a lógica do que está acontecendo, porque nós estamos vendo esses crimes aumentando cada vez mais e as pessoas dizendo: não, dentro de casa não me interessa. Isso não me importa, eles que se resolvam, e não é verdade. Então, eu trago isso porque eu trago também uma proposta, aproveitando a fala da Cláudia, porque a gente, entrando para o Mães, eu descobri que muitas empresas assinam um pacto, muitas empresas privadas assinam, na verdade, um termo de adesão com 10 compromissos para a causa LGBT. E essa é uma iniciativa que existe só no privado. E eu faço aqui uma sugestão. Por que nós, do Ministério Público, não podemos ser a primeira instituição pública a assinar este termo de adesão? Vamos fazer um pacto para que a gente possa realmente aderir às causas. E eu trouxe aqui até alguns índices que são interessantes, né? Nesse pacto eles usam índices que foram identificados pelo Human Rights Campaign, e aí eles dizem assim, ó: existência de política antidiscriminatória no ambiente corporativo, cobertura de seguro-saúde para os parceiros do mesmo sexo, treinamento para a diversidade, existência de grupos formais de funcionários LGBT nas empresas. Então eu acho que muitas coisas que a gente pode evoluir, que a gente pode adotar. Então eu gostaria de fazer essa proposta aqui, aproveitar o evento. E trazendo já a sua proposição, lembrar que o Dr. Paulo Sérgio de Oliveira Costa também é um grande apoiador, já que está na Subprocuradoria de Gestão. A doutora Troiada, acho que talvez possa responder a essa propositura. Eu acho muito interessante. Tá? Eu gostaria que depois você me passasse o material que você tem, eu vou levar em mãos diretamente para ele, em nome do Comitê de Gênero, e solicitar que a Procuradoria de Justiça se manifeste. Firmamos tantos acordos, por que não mais um? Né? Eu acho que vale a pena a gente se discutir. Pelo que eu vi aqui, fazendo uma rápida, eu tive confesso que não me surpreendi, mas foi bom para mim ouvir que pelo menos dentro do Ministério Público as pessoas não se sentem discriminadas, não foram prejudicadas profissionalmente, etc. Então acho que pelo menos isso é uma coisa que me confortou. Mas eu não sou cega nem surda, né? Nem idiota, a ponto de achar que não existem piadinhas, risadinhas, etc. Mas isso tudo eu acho que é uma questão que está fadada a acabar, porque ninguém ri mais. São poucos os que dão risada nas brincadeirinhas infelizes, dos comentários deselegantes.
você percebe que está havendo uma conscientização no sentido de, isso não é legal, não vou nem dar risada nessa brincadeira. Seja com o que for, porque é com a cor da pele, com a opção sexual, com o tamanho, com a magreza, com a gordura, seja o que for. Então, eu estou sentindo dentro dos ambientes, principalmente nos ambientes mais jovens, das pessoas que estão chegando, aquilo que eu sinto dentro da minha casa em relação aos meus filhos, né? Não existe a possibilidade de você fazer nenhum tipo de coisa pejorativa, nenhum comentário pejorativo, preconceituoso, de não inclusão. Eu acho que estou animada nesse sentido, porque eu acho que a gente tem que acreditar que a discussão do tema, que a formalização de convênio, que o debate, que a coisa traga cada vez mais para dentro das pessoas, de cada um, sem conflitos, como você está falando, mas é uma coisa interna, uma interiorização disso que é óbvio que não pode ser negado. A gente tem que respeitar as pessoas, tem que tratar bem, tem que cuidar como todas as pessoas. E o Ministério Público tem que fazer isso aqui dentro de casa e lutar que seja feito fora. Daí que eu acho que entra realmente essa preocupação extramuros dos colegas, de voltar os olhos para isso e buscar uma atuação efetiva em relação a isso. Achei perfeita a sua colocação. O ser tem que estar sob a ótica da instituição do Ministério Público, e não apenas o tempo. Daí queria fazer um gancho, como você falou agora, nós não sofremos nenhum tipo de preconceito. A criação do Ministério Público eu nunca sofri e não conheço de nenhuma pessoa que tenha sofrido. Mas o Ministério Público não é uma instituição que acolha. Apesar de não ter preconceito, não existe nenhum acolhimento. Então, nesse sentido, talvez seria muito interessante essa proposta da doutora Ana de o Ministério Público se posicionar formalmente, teria um efeito simbólico muito importante para mostrar que aqui é uma instituição em que as pessoas LGBT são respeitadas. Então, e acolhidas. Um gancho com o que você fala. Eu acho, o que eu vejo do meu lugar de fala, o que eu enxergo no Ministério Público, ele segue muito aquela política do exército americano, que é o don't ask, don't tell. Então, assim, você me conta e eu também não te pergunto. Então, eu não vou fazer, óbvio, hoje em dia, estou almoçando na Barra Funda, eu não vou ouvir uma piada explicitamente. Mas eu sei que elas acontecem. E de vez em quando a gente fica, a gente ouve falar. Agora, eu nunca entrei de modo bom, até porque a Barra Funda não é um bom exemplo, né? Mas aqui é um ambiente de trabalho, né? E a minha esposa não é promotora de justiça. Mas eu imagino que não fosse possível eu entrar de mãos dadas num evento do Ministério Público, ou entrar de mãos dadas com a minha esposa. Seria um escândalo. E certamente haveria aquele precisa disso. Aí eu chego num outro ponto que eu queria falar. Precisa. O Ricardo falou de não ser panfletário. Eu acho que a gente tem que ser panfletário, sim. Não no sentido de quebrar as coisas ou fazer... Não é isso. Não é ser violento. Não é nada disso. Mas precisa ser panfletário. A gente precisa ter visibilidade. Eu acho que é uma responsabilidade. O mínimo que eu posso fazer é dar visibilidade. É o mínimo. Não é sair falando da minha vida íntima, eu não vou. Mas é ser panfletário, sim, é falar. É forçar. Precisa, vai forçar. E a consciência, tem o pessoal mais antigo. Dane-se o pessoal mais antigo. Né? Eles têm que respeitar. Né? Porque eu não posso andar de mãos dadas. Eu não posso dar um selinho na minha esposa, né, publicamente. E eu provavelmente não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso, porque nós fomos devidamente doutrinados a não fazer isso. E vou dizer, minha esposa mesmo nem aceita. A gente não consegue andar. Uma coisa que é tão simples para a maioria das pessoas, andar de mãos dadas. É tão simples. Mas não acontece, porque aqui é um meio de respeito, entendeu? Como se isso fosse um desrespeito. Não, Cláudia, mas não é só aqui no Ministério Público. Eu tenho 2 vizinhos que são casados há 26 anos, homossexuais. Eles são uma referência para mim. Sempre que eu penso num casamento bem sucedido, amoroso, eu penso neles, né? E eles têm mais ou menos a minha idade, são cinquentões, né? Então, é de uma geração mais conservadora. Então, assim, chega no verão, nós descemos para a piscina do condomínio, e eu fico sempre com eles,
e eles falam, não, aqui a gente tem que se dar ao respeito, porque tem muita criança aqui, né? Não, então, para evitar falatório, tal. Então, assim, eu fico no meio dos dois, sabe assim? Fica um tomando sol aqui, eu aqui, e o outro aqui, entendeu? Porque com medo de dar bandeira, de dar pinta, que eles falam, né? E eu não aceito isso também. Hoje minha filha, que já é de uma outra geração, minha filha casou-se agora, dia 25 de maio, né? E ela saiu. Ela sai de mão dada com a minha nora, enfim, é uma outra geração, né? E teve beijo na boca no final do casamento, entendeu? Que também foi uma coisa que... mas por que não? Os casais héteros não se beijam ao término da cerimônia de casamento, né? Mas o pessoal mais velho tem esse freio moral. Ridículo, absurdo, mas tem. Eu não sei se é um freio moral, acho que vai ao encontro do que a Isabela falou. Na verdade, eu acho que, apesar da gente se sentir privilegiado de não ter sido vítima de preconceito institucional, isso não quer dizer que a gente não tenha medo. Tá, Então, na minha vida pessoal, eu tenho meus medos e os meus receios. E eu sei que eu posso ser vítima de violência física em decorrência da minha orientação sexual. Então, e eu entendo perfeitamente a situação da Isabela, da Ana, como mães, de terem medo pelos seus filhos, de que eles sofram, que vocês esse medo da mãe pelo filho. Mas é um medo, eu acho, da mãe, independentemente da orientação sexual. Sim. E quem é homossexual, eu acho que tem os seus medos, porque nós sabemos que nós, em virtude da nossa orientação sexual, podemos ser vítimas de violência, ainda que fora do nosso ambiente de trabalho, em decorrência da orientação sexual. Então, todos nós fomos, de uma certa forma, condicionados a monitorar os seus sentimentos, os seus gestos. Não sei se isso é salutar ou não, creio que não. Uma coisa que acho que todo mundo sabe, que eu sou viciado em viagem, adoro viajar, e existem determinados destinos que eu adoraria conhecer, mas que eu não me arrisco a conhecê-los, porque eu sei que, em virtude da minha orientação sexual, eu não serei bem-vindo, e se eu não sou bem-vindo, talvez eu não queira de fato conhecer esses lugares. Então, fica essa colocação. Eu não acho, quando eu falo que não tenhamos que ser panfletários, é que de uma certa forma, pessoalmente me incomoda falar que nós temos que defender a causa homossexual, do transexual, porque eu não entendo essa segmentação. Mas a sua presença aqui hoje já é um ato político. Eu creio que sim, mas eu acho que ainda eu gostaria que estivéssemos numa sociedade bem mais evoluída, e estamos anos-luz aquém disso, em que nós não precisaríamos discutir isso. Nós estamos falando tudo, são diversas facetas de uma única espécie, do ser humano. E a gente não precisaria fazer esse tipo de discussão. Mas você consegue imaginar essa discussão 10 anos atrás? Nunca. Então, gente, vamos celebrar e continuar a militância. Olha, um pouco mais de 10 anos atrás, não mais de 10 anos atrás, bem mais, em 99, aconteceu lá em Osasco um episódio de tortura na cadeia pública de Osasco. E foi um horror. Não morreu ninguém, mas não precisou morrer ninguém para ter sido um horror. E nós tivemos uma atuação ali, acabamos até descobrindo que haveria um juiz envolvido nisso, mas isso é outra história. O problema é que tinha um defensor público, na época era PAJ, né, Procurador de Assistência Judiciária, que hoje é Procurador da República, que teve uma atuação marcante nisso, e foi necessário ouvir, foi necessário um esforço hercúleo para ouvir todos os presos, fazer exame de corpo de delito em todos eles e tal. E esse procurador, ele teve uma atuação, junto conosco, né, promotores e tal, ele teve uma atuação muito forte. Mas não deu uma semana para ele começar a ser chamado ali, dentro do fórum, de gazela.
Porque ele era um cara, sempre foi muito expansivo, sempre foi o que o pessoal por aí chama de quaquá, né? Ai, mas ele é muito quaquá, ele é muito, né? Ai, precisa ser assim, desse jeito? É um jeito dele, ponto. Mas ele passou a ser... Por quê? Ele estava incomodando com o trabalho dele, nós todos estávamos incomodando né, com o nosso trabalho, mas ele era a gazela, né? E foi por aí que pegaram, e ele ficou conhecido lá em Osasco como a gazela. E a PAJ e a Procuradoria do Estado não o merecia, o Poder Judiciário Estadual não o merecia, hoje ele está fazendo um belíssimo trabalho no Ministério Público Federal. E isso me impactou muito, porque fazia muito pouco tempo que eu tinha começado a minha vida homossexual. E aquilo me friou muito, porque eu vi aquilo e falei, não, eu tenho que ser... Aí seguindo a frase de um grande amigo meu, que é praticamente meu irmão, enfim, meu irmão, que ele falou quando a gente entrou no Ministério Público, né? Eu falei, olha, a gente tem que ser melhor do que todo mundo. Porque quando forem atrás da gente, vão atrás disso, né? E a gente tem que ser melhor, porque a gente tem que mostrar que a gente é melhor do que todo mundo. E é um peso muito grande que a gente carrega mesmo. Que eu espero que as próximas gerações não carreguem. Mas acho que a gente tem uma responsabilidade nisso também, de abrir caminho. Me sinto até um pouco envergonhada, voltando para a minha fala, porque tem aquela história das sufragistas, né? Ah, aquelas mulheres maravilhosas, não era me comparar com elas de jeito nenhum. Mulheres maravilhosas, americanas, que foram lá e conquistaram o direito ao voto, não sei o quê, no começo do século passado, aquela coisa toda. Mas ninguém fala das mulheres negras que estavam em casa tomando conta dos filhos delas, né, lavando a roupa delas, fazendo o que elas se permitiram não fazer para ir atrás do direito ao voto. E a luta das mulheres negras era, na verdade, para sair da senzala, era para lutar por poder cuidar dos seus filhos também, os seus filhos não morrerem, para elas não morrerem. Mas que seja, né, se a gente tem essa posição de privilégio, a gente não pode desperdiçá-la. Né? Eu acho importante também a gente desconstruir conceitos sempre que possível. Há pouco tempo atrás eu estava com minha mãe no shopping, andando feliz, contente, daí vários casais gays, lésbicas se beijando. Aí minha mãe virou pra mim, mas precisa. E a minha mãe é a pessoa mais tranquila do mundo em relação a isso. Quando eu contei pra ela que era gay, ela falou, tá, mas agora me conta uma coisa que eu não sei. Né? E ela falou isso, mas precisa? Eu falei, precisa. Aí passou um casal heterossexual, eu falei, precisa estar de voltada? Aí passou outro casal heterossexual, precisa estar de voltada? Eu falei, realmente precisa. Porque é questão de desconstruir, de marcar os laços e mostrar que é normal. Uma coisa que está aí, que existe e que vai continuar existindo. Apesar de muita gente não gostar. Tem uma comunicação aqui. Eu acho que os locais que a gente fala são muito diferentes. E eu acho que hoje a gente está abrindo um buraquinho numa muralha. Infelizmente, eu não tenho essa visão tão romântica institucional. Talvez por estar em outro posicionamento muito diverso. Os homossexuais na instituição foram acolhidos. Mas eu vejo que há muitos que foram acolhidos ou foram tolerados? Talvez tolerados, porque uma das formas que eu adotei de ajudar a minha filha foi conversar. Eu acho que a gente tem que abrir espaços de conversa. E ao abrir espaços de conversa, eu conheci muitas pessoas da área jurídica que falam, meu irmão é gay, a minha filha é lésbica, eu nunca falei para ninguém. Tem muitos promotores que nunca falaram para ninguém. Tem muitos procuradores, não sei, que nunca falaram para ninguém. Tem muita gente que não fala, que oculta no meio jurídico, que eu acho que é um meio muito tradicional. Outros eu não conheço, mas é um meio conservador. Então, assim, eu acho que algumas pessoas tiveram o privilégio de não sofrer preconceito, mas tem muitas que permanecem ocultas nos seus armários, tentando entrar, inclusive, pela porta do concurso público, ocultando o que elas são. Então, assim, eu não vejo eu acho que a gente está tentando abrir um buraquinho. E eu acho que é muito importante a gente abrir esse buraco com uma furadeira para romper uma barreira para a inclusão de verdade, porque a diversidade é importante em todas as instituições. Novamente, eu acho que esse momento é histórico, mas eu vejo como um momento histórico, porque ele nunca aconteceu antes.
torço para que continue o debate e que cada um olhe para si mesmo e veja o que pode fazer para melhorar esse mundo. E aconteceu graças a cada um de vocês, lembrando que para encontrar um servidor ou uma servidora que viesse aqui, não foi fácil. Né? Nós perguntávamos para uns, para outros, esse eu não tenho certeza, porque não é fácil. Como é que você vai identificar? Nem todo mundo fala, as pessoas mais desconfiam, e para abordar não é tão simples assim. Na verdade, porque isso é uma questão que só a própria pessoa pode dizer. Ninguém pode dizer do outro, né? Então, se você não dá o espaço para a pessoa dizer, qualquer coisa que você levantar é só fruto da sua imaginação, porque só ela mesma pode dizer se é ou não é. Exato. Então, agradecendo o Lucas pela coragem também, né, de se posicionar e colocar esse olhar crítico que é muito necessário. Eu queria fazer uma última pergunta e depois passaremos para o encerramento. Se fala dos mães, né, dos mães pela diversidade. Eu queria saber dos pais. O que significa aí a figura dos pais? Se os pais procuram o mães, né? Porque temos pais no Ministério. Tem. O Mães pela Diversidade, vamos fazer justiça ao Washington e Companhia Limitada. Nós temos pais também no coletivo, mas é preciso reconhecer que em número absurdamente inferior. As mães ainda são as mais atuantes, as mais acolhedoras, as que dão colo, né? As que dão abraço. Os pais ainda carregam essa coisa da nossa sociedade heteronormativa, do machismo, né? Mas nós temos pais pela diversidade, temos até uma vozinha pela diversidade, temos uma avó que está sempre conosco, mas são as mães que são procuradas, para as mães que são solicitados os abraços, o acolhimento, mas temos pais. Washington, um beijo para você e para toda a turma. Temos pais, sim. E até aproveitando, convidar os pais do Ministério Público que nos procurem, para que num próximo bate-papo nós possamos refletir sobre esse lugar de fala, né? Terminando, eu queria lembrar a fala da Ana. Eu confesso que eu olhei para ela, eu me segurei para não chorar na primeira pergunta. Que a Ana que começou com tudo, trazendo a Isabela, e também lembrar que a Luciene também está dentro de um grupo que nós acabamos formando, um grupo de discussão nesses assuntos. E ela é do Mães também, Fabiana. Ela também é do Mães, a Luciene, mandar um abraço para ela. Dizer o seguinte, na verdade nós estamos aqui inteiros, não é? Não existe alguém pela metade, não dá para pedir que seja pela metade. Muito obrigada, vou passar para a doutora Joiese encerrar. Bom, eu vou dizer que eu estou, assim, realizada de estar aqui hoje, porque realmente eu estou achando muito importante abrir esse buraquinho, mas concordo com você que tem muito a ser feito, tá? O buraco tem que ser ampliado. Eu estou pensando num modelo, num tipo de coisa que a gente possa fazer periódico, aberto, para que democraticamente as pessoas queiram vir falar e falem, tragam. Pode ser através da roda de conversa, pode ser através desse mesmo modelo aqui de evento que é um pouco diferente. Quero deixar registrado que eu recebi total apoio do Paulo Sérgio e também do Isvânio, porque eu vou ser muito sincera. Eu avisei para eles, eu vou fazer o evento. Porque a gente sabe que é um tema polêmico. Eu falei que venha pedra, ovo, tomate, eu não estou nem aí. Eu vou fazer porque eu acho muito importante que o Ministério Público esteja atento para tudo que envolve os seres humanos, as pessoas que compõem a sociedade, sejam elas quais forem, onde estiverem. E eu queria também aqui deixar registrado o seguinte, que eu tenho muito orgulho, porque eu tenho um filho de 20 e uma filha que vai fazer 18. E eles me mostraram, jogaram na minha cara, como eu era preconceituosa. Eu posso dizer para vocês que eu acho que eu não sou mais, acho. Né? Pelo menos eu estou consciente disso. E me mostraram a importância que essa juventude, que essa nova geração tem. Tá? Eles mostraram para mim, eles abriram o meu olhar, a minha vida, e eu aqui falo isso com muita tranquilidade. Eu cresci, eu melhorei muito, por isso que eu acho que vocês têm toda a razão de falar.
eu melhorei muito graças aos meus filhos, às vivências que eu tive. Tá? Eu não me achava, não me enxergava, o mínimo de preconceito, até que eu realmente percebi que eu tinha, velado, eu mesma tinha vergonha de dizer que eu tinha, jamais, evidentemente, fiz nenhum tipo de atitude discriminatória, evidentemente, mas a gente não percebe o que tem dentro de si. Então, tem que andar de mão dada sim, tem que dar serviço sim, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que é uma conquista de um direito, é o teu direito, tá? É o seu direito, é o direito de todo mundo que vive, que está aí, que tem a felicidade de ter um amor, não é verdade? Porque tem muita gente que procura isso e não encontra. Então eu acho muito bacana. E eu quero deixar registrado aqui a minha satisfação, o meu orgulho de estar aqui hoje. Tá? E dizer que, no que depender de mim, do Comitê de Gênero, esse espaço vai estar sempre aberto, no formato que vocês quiserem, no formato que for solicitado, do jeito que a demanda chegar, o comitê vai fazer, vai acolher, vai divulgar e vai ajudar no que for preciso. Gostaria de agradecer muito a presença de todos, pelo privilégio de estar aqui com vocês hoje. Agradecer a Fabíola, que realmente é uma lutadora incansável, né? E está sempre disposta, sempre tendo ideias, tal. Inclusive o nome do nosso bate-papo veio dela, né? Uma justiça seja feita. Então eu gostaria de agradecer a todos que nos assistem, aos nossos funcionários que permitiram a gente fazer essa transmissão e convidar para que a gente faça logo um novo meu lugar de fala da forma que vocês acharem melhor e o tempo que vocês escolherem, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada. Eu esse negocinho aí, ó. Abraço. Me manda esse, cara. Os 10 lá, negócio. Que eu achei muito interessante isso. Uma foto. Vamos. Vamos. Não, mas tem que tirar uma foto de todo mundo. Então, ela chegou com nós. Vamos tirar em teste, né? A gente vai fechar maravilhoso. Sem óculos, tá? Eu vou tirar o crachá. Pode confirmar. Necessário. Está muito calor. Vamos, gente.